uma dívida do Banco do Estado, e desta dívida o Paraná já pagou 7 bilhões e meio e ainda tem para pagar cerca de 9 bilhões e 100 milhões de reais. Se você somar 7 bilhões e meio com 9 e 100, dá 16 bilhões e 600 milhões. E o Paraná recebeu 5 bilhões e meio. Então, o começo da história é esta, né? O Paraná fez o pior negócio da sua vida ao vender o Banco do Estado do Paraná, o Banco Itaú, e ficar com os créditos podres que estavam no Banco do Estado, na carteira do Banco do Estado. Ao assumir isso, o Paraná fez uma dívida com a União e ficou com uma dívida com o Itaú, que referente aos títulos precatórios. Os títulos precatórios que, não tendo validade no mercado, parte deles, o Paraná ficou com o mico desses títulos. Foi, portanto, o pior negócio realizado pelo Paraná na sua história. E a Assembleia Legislativa aprovou a venda desse banco e nós perdemos o Banco do Estado e ficamos com essa dívida. E além da dívida, a multa, e aí as pessoas estão acreditando, mas por que o Osmar está dizendo que foi uma conquista histórica? Porque não se trata apenas de 6 milhões de reais de multa por mês, é muito mais do que isso. 6 milhões de reais por mês, nós pagaríamos até o ano de 2029. Se você coloca mais 20 anos, dá 72 milhões por ano aos valores de hoje, só aí nós fazemos um cálculo rápido de 1 bilhão 440 milhões de sangria dos cofres públicos do Paraná. O Paraná deixa de pagar 6 milhões por mês, o Paraná deixa de estar inadimplente para poder contratar empréstimo e receber recursos, o Paraná tem uma redução de 1 bilhão do estoque da dívida e o Paraná recebe de volta 262 milhões. Por isso que eu repito, foi a maior conquista do Paraná na história política no Congresso Nacional. Gostaria de continuar nesse assunto. Alguns membros do PT estadual chegaram até a pôr em dúvida, né, sua disposição em continuar candidato ao governo do Estado. Então eu gostaria até a oportunidade para o senhor falar para o Zigorá Pavão, o senhor continua candidato ao governo do Estado, a candidatura do senhor continua forte e inabalável? Não, a única coisa que eu perdi a disposição é para aguentar a desaforo de alguns membros do PT. A disposição minha para aguentar desaforo de alguns membros do PT acabou faz tempo. Mas a minha disposição de construir um projeto para o Estado continua a mesma. E a aliança com o PSDB, como fica agora? Existe a possibilidade de concretizar uma aliança com o Beto Richa? Existe a possibilidade, sim, de concretizar uma aliança, desde que o Beto Richa me apoie para o governo. E com o PT? Existe essa possibilidade de aliança ou está extinta totalmente essa possibilidade, senador? Não, quando a gente fala que as coisas na política são irreversíveis, a gente não está falando a realidade. Nada na política é irreversível. O que a gente tem que considerar é o seguinte, o presidente Lula me procurou para a gente fazer uma aliança no Paraná. Houve um avanço nas conversas até o ponto em que nós colocamos em quais condições essa aliança deveria ocorrer. Eu coloquei claramente, fiz uma proposta que eu costumo dizer que foi republicana, civilizada e política. Eu merecia uma resposta republicana, civilizada e política. Qual foi a minha proposta? O PT coloca como vice na minha chapa a Gleice, para que a gente possa abrir espaço para a composição de uma chapa majoritária com outros partidos. Agora, quem quer fazer aliança tem que ceder espaço para outros partidos dentro dessa aliança. Eu acho que o PT tem razão absoluta em defender a candidatura da candidata a presidente Dilma. Até por isso, o PT, ao defender a candidatura da Dilma, deve ter na consciência de que os partidos têm que ter espaços dentro de uma aliança. Ou seja, se o PT já tem a candidata a presidente, o PDT tem um candidato a governador. O presidente Lula cometeu um erro ao vetar o meu projeto de lei. Porque o argumento que eu recebi é o seguinte, eu vou baixar um decreto mais abrangente do que sua lei. O decreto não foi publicado. Então a minha lei acabou, não tem nada que regule isso. Mas se um dia eu for governador aqui nesse estado, esta lei vai funcionar. Aqui no estado ela vai funcionar. Porque a Assembleia Legislativa não vai negar aprovar uma lei que coloque transparência naquilo que está sendo feito por concessionárias
e o dinheiro que está sendo gasto por usuários. Senador, voltando à questão da aliança com o PT, o senador disse que não obteve a resposta esperada do PT na aliança. Recentemente, durante a semana, a Gleice, em suas caminhadas pelo Paraná, questionada quanto à questão da aliança com o PDT, ela comentou que está à disposição do partido e o que o partido decidir, ela vai acatar. O senhor vê como um avanço e, quem sabe, a resposta tão esperada do PT essa declaração? Não, eu só posso falar pelo PDT. Não posso falar pelo PT e nem pensar o que o PT vai decidir. Mas é que o tempo está passando e aqueles que me conhecem sabem que quando eu tomo uma decisão, fica muito difícil voltar atrás dessa decisão. E quem quer aliança não agride, não faz desaforo, né? Então, malcriação, gracinha em Twitter, essas coisas. Aliás, o Twitter virou uma ferramenta para quem não quer falar as coisas olhando no olho, aí usa o Twitter, aí fica todo mundo corajoso. E quem quer aliança não agride, não faz desaforo, né? Então, malcriação, gracinha em Twitter, essas coisas. Aliás, o Twitter virou uma ferramenta para quem não quer falar as coisas olhando no olho, aí usa o Twitter, aí fica todo mundo corajoso. Mas eu acho o seguinte, que a conversa que eu tinha com o presidente Lula tinha um nível, e a conversa que alguns membros do PT tiveram aqui no Paraná comigo foi para o outro nível. Nesse nível eu não converso. Política é coisa séria. Política é aquilo que eu fiz ontem no Congresso Nacional, aprovando o fim da multa. Aquilo é realmente exercer o mandato na sua plenitude, é exercer a função política pensando na sociedade. Desse jeito que eu quero conversar.